Você vai morrer no banho, achando que foi azar, que foi coincidência, que entrou no lugar errado na hora errada. Mas a verdade é que você se colocou aqui. Você viu o letreiro apagado, sentiu o cheiro de pano úmido, percebeu que o atendente sorria demais e mesmo assim, você entrou. Porque é isso que gente como você faz. Ignora o próprio instinto. Prefere acreditar que está tudo sob controle, que um banho quente resolve qualquer coisa, até um passado sujo. E agora você está aí, trancado num quarto com a maçaneta úmida, o espelho embaçado e a cortina do chuveiro grudando na sua pele como se estivesse viva. Você vai morrer com a sensação de que algo estava errado, mas não errado o bastante para sair. E pior, vai morrer acreditando que foi culpa de alguém. Mas não foi. Foi sua. E antes que você pense em fechar esse vídeo, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei por que você clicou aqui. Você não veio por curiosidade. Você veio porque algo dentro de você, bem quieto, mas insistente, queria confirmar uma coisa que sempre te incomodou. Que você não saberia o que fazer se estivesse sozinho num lugar estranho. Que você não reagiria, que você ficaria paralisado. E talvez seja exatamente isso que está prestes a acontecer. Mas se quiser ir embora agora, tudo bem. Só saiba que o que você está prestes a ver, você não vai desver. E o que vai sentir, talvez nunca mais consiga lavar. E antes que continue fingindo que está no controle, deixa eu te dar uma escolha, a última. Porque aqui só existem dois tipos de gente. Os que assistiram essa história e os que fizeram parte dela. Se quiser marcar o que viveu, comenta agora. Eu estava lá. Não para provar nada, mas para deixar um rastro. E se ainda estiver respirando do outro lado, se inscreva, não por notificação, mas para garantir que você esteja aqui quando a próxima história começar. E se conhece alguém que não duraria um dia num lugar como esse, mande esse vídeo para ele. Às vezes, o único jeito de impedir um final como esse é mostrar o que acontece quando a porta se fecha. Você dirigiu por horas. Não porque tinha pressa, mas porque precisava escapar. De quê? Nem você sabe ao certo. Talvez das contas, talvez de alguém, talvez de você mesmo. A verdade é que você só queria sumir. E conseguiu. Olha ao redor. Nenhum outro carro na estrada, nenhuma placa de saída, nenhum sinal de que você deveria estar aqui. O que, claro, faz disso o lugar perfeito para parar. A chuva fina começa. Aquela que não molha de verdade, mas faz tudo parecer molhado. O tipo de chuva que transforma poeira em lama e pensamentos em lama também. E aí está ele, o Bates Motel. Um letreiro apagado, uma recepção sem ninguém, uma arquitetura que já parecia velha na década de 50. Ou seja, tudo aquilo que um ser humano em pleno juízo consideraria suspeito. Você considera quente. Você desce do carro, não porque confia, mas porque confia que vai dar tempo de voltar correndo. E isso, claro, é um erro, o primeiro de muitos. Você caminha até a recepção. Uma luz fraca acesa lá dentro, mas nenhum som. Você toca a campainha e espera. Toca de novo, espera. E então ele aparece. Alto, magro, com um sorriso que dura um segundo a mais do que deveria. O tipo de sorriso que não sai dos olhos. Ele se apresenta como Norman. Você sorri de volta, porque a alternativa, sair correndo pela chuva como um lunático, parece rude demais. Você sempre foi assim. Prefere parecer educado a estar vivo. Um dia ainda vai morrer por educação. Ups, tarde demais. Norman oferece um quarto.
Diz que você é o primeiro hóspede em dias. Você acha isso encantador, como se estivesse participando de um filme antigo. Spoiler, está. Mas não como protagonista, não como herói. Você olha ao redor. O lugar tem cheiro de madeira molhada e móveis encerados por fora, mas apodrecidos por dentro. Há quadros tortos nas paredes, daqueles que ninguém endireita porque ninguém olha por muito tempo. O corredor é estreito. As portas são finas demais. Tudo grita não entre. Mas você, com sua bússola emocional descalibrada, entra mesmo assim. Se você estivesse assistindo a esse momento num filme, teria gritado, não vai, idiota. Mas aqui estamos, e você é o idiota. O quarto é simples. Uma cama, uma cadeira, uma televisão do tamanho de uma caixa de sapatos. A cortina está fechada, a maçaneta estranhamente úmida. O espelho no banheiro parece ter sido limpo com muita atenção, talvez atenção demais. Mas tudo bem, você não está aqui para fazer amigos, só quer dormir. Você tranca a porta, como se isso fosse adiantar alguma coisa. Pendura o casaco, liga a TV. Nada, apenas estática. Você se encolhe na cama e tenta pensar em qualquer coisa que não seja o fato de estar completamente isolado, sem sinal, sem internet e sem garantias de que alguém saberia onde procurar seu corpo. Ah, mas você deixou um recado para sua amiga. Tô parando num hotelzinho fofo na estrada. Isso vai ajudar bastante na hora de reconhecerem o cadáver. A chuva engrossa lá fora. O som dela nas telhas parece um aviso, desses que só fazem sentido quando é tarde demais. Você sente vontade de ir tomar um banho, talvez para relaxar, talvez para se convencer de que ainda está no controle. É sempre assim. Quando tudo sai do eixo, você tenta resgatar alguma rotina, comer, dormir, banhar-se. Como se isso bastasse para espantar o que está prestes a acontecer. Você levanta, vai até o banheiro, acende a luz. Ela pisca uma vez, depois acende. O espelho reflete o seu rosto com uma nitidez desconfortável, como se estivesse te julgando. Você desvia o olhar. Lá está o chuveiro. Cortina plástica, levemente encardida, aquela que gruda na pele quando molhada. Você puxa. Faz aquele barulho seco de plástico velho e umidade acumulada. Liga a água. Ela demora a esquentar. E quando esquenta, solta um cheiro metálico, de cano antigo. Você entra mesmo assim, porque já está aqui, porque agora vai, porque a pior sensação do mundo para você é ter que voltar atrás. E sabe qual é o nome técnico disso? Orgulho. O mesmo que faz gente como você virar estatística nos primeiros 20 minutos de um filme ruim. Norman. Camisa engomada, cabelos milimetricamente penteados, aquele tipo de simpatia que escorre fina, como óleo velho em porcelana. Ele sorri. Um sorriso educado, longo demais, apertado demais. Você sorri de volta, claro, porque para pessoas como você, sorrir é mais importante que sobreviver. Você sempre sorri de volta, mesmo quando sabe que é melhor correr. Mesmo quando já viu esse exato sorriso em todos os documentários sobre assassinos em série. Norman pergunta se você está sozinha. Você responde que sim, quase com orgulho. Como se solidão fosse sinal de coragem, como se a vulnerabilidade não estivesse escorrendo pelo seu rosto junto com a chuva do caminho. Ele não comenta, apenas te entrega a chave. Quarto 1, o mais próximo da recepção, o mais fácil de vigiar. Você não nota, porque, claro, você está distraída demais, tentando parecer calmo. Norman comenta sobre os pássaros empalhados, diz que é um passatempo, algo que herdou talvez. Você olha em volta. Um falcão congelado no topo da estante, um corvo paternamente engasgado num grito de alarme. Aves que nunca mais vão voar, mas ainda parecem observar. Você finge interesse, finge que acha bonito, porque sabe que, se disser a verdade, vai soar grosseira,
E se tem algo que você teme mais do que morrer, é ser mal interpretada. Sim, elogie os animais mortos. Elogie o assassino em potencial. Nada conquista um psicopata como aprovação social. Norman oferece jantar. Diz que tem algo pronto na casa ao lado. Você hesita. Ele insiste. Você aceita, porque educada, porque cansada, porque você é incapaz de dizer não quando deveria. Ele te leva até a casa. Atravessam um pequeno caminho de pedras mal alinhadas. O cascalho range debaixo dos seus pés como se reclamasse da sua presença. A casa é antiga, maior do que o motel. Majestosa de um jeito doente. Parece viva e com fome. Você entra, o ar lá dentro é pesado, com cheiro de coisa guardada, de vida vencida, de tempo parado. Ele te senta na mesa da cozinha. Tudo parece limpo demais, ou limpo recentemente. Há uma diferença sutil e perigosa entre os dois. Você a ignora. Norman serve algo morno. Você come. A comida tem gosto de nada, mas você finge que está ótima, porque fingir é mais seguro do que criar tensão. Ele pergunta sobre a sua vida. Você mente. Não porque é maliciosa, mas porque contar a verdade te deixaria ainda mais exposta. Ele sorri com a cabeça baixa. Corta a carne, muito lentamente. Você acha que está no controle da conversa, como se fosse um encontro estranho, como se tivesse chance. Mas nesse jogo, você é só o prato do dia. Norman comenta sobre a mãe. Diz que ela está no andar de cima. Diz que ela não gosta de visitas. O tom dele muda. Fica mais seco, como se tivesse com medo, ou fingindo que tem. Você escuta um rangido vindo do andar de cima. Uma voz? Um passo? Um sussurro? Você não sabe e não pergunta, porque perguntar pode dar o início a uma resposta, e respostas nesse lugar costumam ser fatais. Você agradece o jantar. Diz que vai voltar para o quarto. Ele acompanha você até a porta. Sorri de novo. Dessa vez o sorriso é menor, mais contido, como se estivesse guardando o resto para mais tarde. Você se despede. Ele observa enquanto você volta. Não há mais chuva, mas há algo na noite que pesa mais do que nuvem. Você chega no quarto. A porta range. O som é o mesmo que sua consciência faria se tivesse uma. Você tranca. 2 vezes. Olha pela janela. Norman ainda está lá, parado, observando. Você acena? Ele acena de volta. Sim, excelente ideia. Mostre que está acordado, que está vulnerável, que está disposta. Nada melhor do que facilitar o trabalho de alguém que talvez, só talvez, esteja te estudando como mais um passarinho para a coleção. Você fecha a cortina. E pela primeira vez desde que chegou, o silêncio parece errado de verdade. Você se levanta da cama, como quem decide encarar a própria fraqueza disfarçada de higiene. O quarto ainda está abafado, o ar carregado de alguma coisa que não tem cheiro, mas pesa. Cada passo até o banheiro parece mais lento, mais denso, como se a atmosfera quisesse te manter ali, grudado na cama, indefeso por escolha. Mas você vai. Vai porque precisa, porque tomar um banho faz parte do ritual moderno de negação. Se está tudo errado, ao menos que você esteja limpo. Você acende a luz e ela falha por um segundo, tremeluzindo como se hesitasse em te mostrar o que há ali dentro. Mas acende. A cortina do chuveiro balança suavemente, mesmo sem vento, e você convence a si mesmo de que foi só o movimento da porta. O espelho está embaçado, mesmo sem vapor, e você passa a mão para limpar, mas a mancha volta, quase como se o vidro não quisesse te mostrar de verdade. Talvez porque não é seu reflexo que mora ali. Você tira a roupa devagar, não por pudor,
mas por instinto, como se estivesse sendo observada, como se soubesse, no fundo, que aquele não é um lugar neutro, que cada gesto seu vai ecoar em olhos que você não vê. A água começa a correr, fria, depois morna, depois quente demais. E você não mexe na torneira, você entra, porque agora já foi longe demais para desistir. Sim, entre. Porque se tem uma coisa que sempre salva nos filmes de terror é o banho. Ninguém nunca morreu pelado. Exceto, claro, todo mundo. O som da água cobre tudo, e você relaxa, porque quer acreditar que o isolamento sonoro é conforto, não vulnerabilidade. A cortina gruda na sua perna, úmida, morna, levemente viscosa. Você a afasta. Ela volta. Você tenta não pensar, tenta só respirar, mas cada gota que escorre pelo seu rosto parece te lembrar que você está sozinha. Nus, somos todos mais pequenos do que achamos. E ali, entre quatro paredes finas, a nudez não é só física, é existencial. A água pinga do seu cabelo, do seu cheiro, do seu medo. Você passa sabão nos ombros, no peito, nas pernas. O toque é seu, mas estranhamente não parece. Como se houvesse algo na pele que não era para estar ali. Você esfrega, mais forte. Como se pudesse apagar a sensação. Como se pudesse remover o que já está impresso. Você achou que um banho resolveria, que lavaria o desconforto, o arrependimento, as decisões erradas. Mas veja só, você não está limpa. Só está molhada. Você fecha os olhos por um segundo, apenas um, porque o calor da água dá um alívio momentâneo, um simulacro de proteção. Mas o mundo não pausa quando você fecha os olhos. E é por isso que você os abre de novo, rápido, como se algo pudesse ter se aproximado. E talvez tenha, mas você não tem provas. Só a sensação de que o ar do banheiro mudou, mais denso, mais vivo, como se compartilhasse o espaço com você. Você respira fundo, desliga a água. O barulho cessa de repente e o silêncio que volta é tão agressivo que parece gritar. Você ouve o próprio coração, a água escorrendo pelo ralo, a cortina balançando de leve. Mas há outro som, fraco, rítmico, como respiração. Mas não é a sua. Você paralisa. Não ousa puxar a cortina de volta porque alguma parte muito primitiva do seu cérebro grita que ela não está vazia, que há algo, alguém, do outro lado, e que puxar de uma vez é cruzar um limite que não tem volta. Mas você vai puxar, é claro que vai, porque humanos são curiosos, porque você não suportaria não saber, porque na prática você tem medo da ignorância, mas ainda mais medo de parecer medrosa. Você puxa. Nada. Nada. Você ri, fraca, nervosa, um riso que não sai do estômago. Mas não há ninguém ali. Só vapor, só azulejo velho, só a sensação de que tudo aquilo foi só imaginação. Você respira aliviado, como quem escapou de algo, mesmo que o algo nunca tenha se mostrado, mesmo que talvez nem estivesse ali. Você pisa no tapete, se enrola na toalha, esfrega os braços como se ainda estivesse frio, mesmo com o corpo quente. Você volta ao quarto, mas algo mudou. Você não sabe o que é, não de imediato, mas sabe que mudou, porque o quarto tem um cheiro diferente agora, um leve toque de mofo que não estava ali antes, um lençol levemente mais amarrotado, um controle remoto que não está no lugar onde você tinha deixado. Coisas pequenas, quase imperceptíveis, mas suficientes. Você não está mais sozinha. O banho acabou, o ritual foi cumprido. Você está limpa, vulnerável, preparada. Agora é a vez deles. Você está seca, ou quase, enrolada numa toalha que deveria aquecer, mas só serve para lembrar que há umidade até onde não devia. Anda pelo quarto como quem tenta se convencer de que ainda está no controle. Mas cada passo parece mais estranho, como se você estivesse pisando em um lugar que não reconhece mais, mesmo sendo o mesmo de antes. O espelho está embaçado de novo, e você não se lembra de ter respirado ali. Você pega o celular, continua sem sinal, nenhuma notificação, nenhuma mensagem,
nenhuma conexão com o mundo lá fora. E pela primeira vez, você se pergunta se o mundo lá fora ainda existe, ou se você já saiu dele e não percebeu. O ranger da madeira te alcança antes da consciência. Um barulho vindo de cima, rítmico, constante, como passos, ou mais precisamente como alguém que não sabe que está sendo ouvido. Você olha para o teto, como se isso fosse ajudar. Como se conseguir ver o andar de cima com os olhos resolvesse o que está prestes a acontecer com a aula. Sim, olhe para o teto, como se o gesso fosse transparente, como se fosse possível ver monstros antes deles decidirem te ver. Você tenta rir, mas não consegue, porque agora você ouve, não só passos, uma voz, fraca, cortada pelo tempo e pela distância, mas feminina, ranzinza, antiga, um timbre que não combina com a noite, nem com a casa, nem com coisa viva. Ela fala com alguém, dá ordens, reclama, diz para ele não se aproximar, que não deve confiar, que visitantes são todos iguais. Você encosta a cabeça na parede, como se isso ajudasse. Tenta ouvir melhor. Cada palavra é mais nítida e, ainda assim, mais absurda. Ela está falando com Norman. Você sente um arrepio escorrer pela espinha, lento como gota fria. Não é medo, é algo mais fundo. Como se uma parte muito ancestral do seu corpo tivesse reconhecido o perigo antes de você tentar nomeá-lo. E é agora que você decide fingir que não ouviu, porque admitir que ouviu exigiria tomar uma atitude. E você não toma atitudes, você espera. Você se veste. Roupas que agora parecem mais apertadas, ou talvez o ar é que tenha engrossado. Você anda até a porta, coloca o ouvido na madeira. Silêncio. Depois um estalo, como um móvel sendo arrastado. Depois, nada. Você decide sair, porque, claro, o ideal depois de ouvir vozes de uma senhora invisível falando com o atendente do motel é circular livremente pela propriedade como se fosse hóspede de confiança. Você abre a porta. O corredor está escuro. A luz da recepção ainda está acesa, mas amarelada, fraca. Você pisa para fora e fecha a porta atrás de si. Caminha até a casa. O caminho parece mais longo agora. As pedras do chão rangem de outro jeito. O vento sopra de trás, ou é o que você diz a si mesmo, porque a sensação é de que algo está te seguindo, mesmo sem passos. A porta da casa está entreaberta. Você não bate, apenas empurra. O rangido ecoa como grito reprimido. Lá dentro, silêncio. Total. A cozinha está vazia. A cadeira onde Norman estava antes ainda balança levemente como se ele tivesse acabado de sair. Você sobe as escadas. Sim, você sobe, porque por algum motivo que nenhum psiquiatra conseguiria explicar, você quer ver com seus próprios olhos, ou quer provar que não há nada, mesmo que isso signifique encontrar exatamente o que você mais teme. É aqui que você perde o direito de dizer que foi vítima. Você não foi atraído, você se ofereceu. O degrau range sobre o seu pé. O corrimão está frio, pegajoso, como se tivesse sido tocado por muitas mãos. Você chega ao topo. O corredor está escuro. Você vê uma porta entreaberta no final. Luz acesa lá dentro. Um abajur antigo projeta uma sombra no chão. Uma silhueta. Fina. Sentada. Você se aproxima devagar. O coração batendo como martelo em ferro oco, a respiração curta, os olhos fixos. A porta se abre mais com o vento e você vê um vulto, parado, no canto do quarto. Não se move, mas não precisa. Está sentado em uma cadeira de balanço, de costas. Os cabelos são brancos, ou talvez seja só a luz. Você chama, sussurra um "Senhora?" Nenhuma resposta. Mas a cadeira balança, muito lentamente. Você está ali, imóvel, diante da porta entreaberta. O abajur ilumina pouco, mas o suficiente para mostrar o que você não queria ver. A cadeira de balanço ainda se move. Lentamente, ritmadamente, como um coração antigo que insiste em bater mesmo depois do corpo ter desistido. Você força os olhos, tenta discernir detalhes.
O vulto sentado tem ombros estreitos, cabelos opacos, postura encurvada. Parece humano, mas há algo errado, algo sutil. Como se a gravidade não o afetasse do jeito certo. Como se a forma não obedecesse bem às regras do que é vivo. Você pensa em falar de novo, em chamar por Norman, em dizer que tá tudo bem, que foi um engano, que tá indo embora. Mas nenhum som sai, porque sua garganta secou, porque sua mente entendeu antes do corpo. Você cruzou um limite. A essa altura, você já não é visitante, é testemunha. E testemunhas, minha cara, têm o péssimo hábito de não durar muito. Você dá um passo para trás. O chão range alto demais. A cadeira para de balançar. Instantaneamente. Como se aquilo tivesse ouvido. Como se aquilo soubesse. Você congela. Espera. Respira baixo. E então, o que quer que esteja sentado ali começa a se levantar. Lento. Doloroso. Como se cada osso estalasse contra a vontade do tempo. O corpo gira em sua direção, mas o rosto ainda está coberto pela sombra. E, de alguma forma, isso é pior, porque não ver é imaginar, e a imaginação é sempre mais cruel. Você não espera mais. Vira-se de uma vez e corre. As tábuas rangem como se estivessem sendo quebradas pelos seus próprios pés. A escada parece mais longa, a escuridão mais espessa. Você ouve um som atrás de si. Um gemido? Um chamado? Um rosnado? Não dá para saber. Você só sabe que veio daquela coisa e que ela não quer que você vá embora. Você chega na porta da casa e escancara. O vento da noite te acerta no rosto como um tapa, frio, seco, quase um lembrete de que você ainda está no lado de fora da insanidade, mas não por muito tempo. Você corre de volta para o quarto, fecha, tranca, verifica a janela, ainda selada, verifica o banheiro, vazio, molhado, silencioso. Verifica o armário, escuro, inofensivo, por enquanto. E então senta-se no chão, porque é o lugar mais baixo e seu instinto acredita que estar mais próximo da terra talvez faça você desaparecer. Interessante. Você não teve medo quando entrou, quando trancou a porta, quando ouviu vozes. Agora, depois de ver uma senhora empoeirada numa cadeira, agora você decide ter juízo? Seu peito sobe e desce. O suor escorre pelas têmporas. Você tenta entender o que viu. E pior, tenta entender por que viu. O que aquilo era? Uma encenação? Um truque? Parte da experiência do motel? Ou era ela? Você ouve passos lá fora. Devagar. 1, 2, 3. Parando na frente da sua porta. Silêncio. Depois, a voz. Mas não é da velha. É o Norman. Ele chama seu nome. Pergunta se está tudo bem. Que ouviu um barulho. Que achou estranho você sair do quarto àquela hora. A voz dele é calma, gentil. Mas agora, cada sílaba parece um veneno diluído em mel. Você não responde. Porque não confia. Porque a voz dele não combina mais com a situação. Porque agora você tem certeza de que ele mente. O trinco da porta gira, mas está trancada. Ele tenta de novo. Gira devagar, como quem não quer forçar, mas sem convidar. Depois para. E então você ouve a voz da mulher. Fraca, vindo de longe, mas dentro da mesma casa. E ela está brava, muito brava, reclamando com ele, chamando pelo nome, dizendo que ele é fraco, que sempre foi. Você tapa os ouvidos, mas o som continua, como se estivesse dentro da sua cabeça.
E pensar que tudo começou com uma parada para descansar, uma noite só, um banho quente, um pouco de paz. Agora você sabe, paz nunca foi parte do pacote. O corredor volta ao silêncio. Você se aproxima da porta e encosta o ouvido. Nada. Absolutamente nada. Você se deita, com as costas coladas à parede, os olhos abertos, o corpo em alerta. O quarto está igual, mas agora parece habitado por algo invisível. A cortina da janela se move sozinha. Ou talvez seja só a corrente de ar que você não consegue encontrar. Você fecha os olhos por um segundo, só para descansar. Mas antes de apagar, você tem a impressão de ver algo. Na poltrona do canto do quarto, um contorno, uma silhueta, pequena, sentada, observando. E então, tudo apaga. Parabéns! Você sobreviveu ao primeiro grito. Mas calma, ele era só o ensaio. Você acorda com a nuca úmida, grudada na parede fria, como se tivesse dormido numa casa que não te queria. O quarto está igual, mas você não. Seu corpo ainda está em estado de alerta, mas seu cérebro decidiu fingir normalidade. É a única forma que ele conhece de não desmoronar. Você se levanta devagar. Cada músculo parece mais pesado que ontem. E é estranho pensar que ontem ainda existia. O espelho do banheiro continua embaçado. A toalha no chão está úmida. Ou talvez só esteja respirando. Você tira a roupa como se despisse também a lembrança da cadeira de balanço. Como se a água quente fosse apagar a imagem daquela silhueta cinzenta, subindo como um cadáver que se recusa a descansar. O chuveiro começa a correr. O vapor sobe rápido. E por um instante você acredita que está tudo sob controle, como se a pior parte já tivesse passado, como se sobreviver à noite tivesse garantido sua continuidade no enredo. Claro, porque todo mundo sabe que o chuveiro é o lugar mais seguro da casa, especialmente em filmes onde há um assassino à solta. Mas tudo bem, continue. Você entra no box. A água é quente demais no começo e você se convence de que isso é bom. Queimar é melhor do que congelar. Você deixa a cabeça cair sobre o jato. Fecha os olhos, respira fundo e tenta esquecer. Mas esquecer é um verbo teimoso. Enquanto você esfrega o pescoço, seu cérebro repete a imagem da cadeira, da sombra, da voz da mulher gritando com Norman e a sensação de que você devia estar em qualquer outro lugar que não aqui volta com força. A cortina gruda nas suas costas. Você a empurra. Ela volta. Você a empurra de novo. Ela cola de novo. E desta vez, ela não veio sozinha. A silhueta está ali, por trás do vinil. Escura, intensa. E tão perto que o plástico quase toca o seu rosto. Você gira o corpo para puxar a cortina e quando ela se abre, a cena não parece real. A faca vem primeiro, descendo, rápido, precisa. Depois vem o vulto, o cabelo cinzento, o vestido antigo, o grito preso na garganta de quem já matou antes. Você tenta se esquivar. Escorrega, bate a costela na parede, tenta se proteger com os braços. A lâmina corta o antebraço, depois o ombro, depois o abdômen. Você não sente todas as estocadas, só a quarta e a sétima e a última. Agora você entende. O erro não foi entrar, foi achar que dava para sair. O chão do boxe fica vermelho, o ralo começa a girar mais lento. A água se mistura ao sangue como tinta mal diluída. Você escorrega devagar, como se o mundo tivesse deixado de acreditar na gravidade. Seu corpo desliza até o chão e ali fica. O braço dobrado, a cabeça caída, os olhos abertos. A câmera gira em espiral, o som da água cobre qualquer outra coisa, exceto o silêncio. O silêncio tem o talento peculiar de sobreviver até o barulho da morte. A figura desaparece, como se nunca estivesse ali. O banheiro volta a ser apenas um banheiro, com azulejos limpos, toalhas dobradas e uma cortina que balança sozinha. O Sandy continua, mas você não.
É impressionante como algumas decisões cabem em 10 segundos. 10 segundos para dizer melhor não, 10 segundos para sair, 10 segundos que você usou para tirar a roupa e ligar o chuveiro. A câmera recua, mostra o corpo caído, a mão dobrada com os dedos meio contraídos, o rosto imóvel, a boca entreaberta como quem ainda quer gritar alguma coisa. Mas não vai. O tempo passa. A água não para. O som dela ainda ecoa, mas agora só molha um corpo que não responde mais. O motel segue em silêncio. Norman está lá fora, talvez limpando o carro, talvez ouvindo a mãe, talvez ouvindo sua própria cabeça, mas ninguém está lá para conferir. O quarto está vazio e, ao mesmo tempo, mais cheio do que nunca. Você se tornou parte dele, um item fixo, invisível, irreversível. O xerife retorna ao motel com mais do que uma suspeita. Ele traz um mandado, e com ele a licença moral para deixar a cortesia de lado. Norman, do outro lado do balcão, ainda tenta sorrir. Mas não é um sorriso. É um espasmo. Um tique que se recusa a aceitar a falência da mentira. O escritório do motel é revistado. As anotações analisadas. Os nomes, os recibos, os cheques, ou a falta deles. Tudo indica que alguém esteve ali, mas ninguém saiu. O xerife faz perguntas, muitas, repetidas, e Norman responde como quem ainda está conversando com a própria mãe dentro da cabeça. Você observa tudo de pé, com os braços cruzados, como quem já entendeu o final de história, mas ainda precisa ver como as peças vão se encaixar. Porque por mais óbvio que seja o destino, ainda há algo pior do que a morte, a confirmação. É fascinante ver como o cérebro de um mentiroso tenta proteger o corpo. Ele hesita, ele repete, ele transpira, ele cria mais histórias. Só não percebe que quanto mais se esconde, mais entrega. O xerife decide subir novamente até a casa, mas dessa vez você vai junto. A porta range como se pedisse perdão antes de abrir. O corredor é estreito, forrado de papel de parede amarelecido e fotos antigas. Tudo tem cheiro de velhice, mas não uma velhice natural. É o cheiro da velhice forçada, como se alguém estivesse tentando manter um cadáver de pé apenas com perfume e polidez. O quarto da mãe está trancado. Norman diz que ela está dormindo, mas o silêncio ali dentro não é de sono, é de ausência. A porta se abre. Devagar. O quarto é um santuário parado no tempo. A cama está feita. As roupas estão dobradas. A penteadeira está organizada demais. E a cadeira de balanço? Vazia. Você sente a espinha endurecer. O xerife examina o espaço. Bate o olho nos frascos de remédio, em uma pilha de jornais velhos, em uma escova de cabelos que ainda guarda fios cinzentos. Ou talvez sejam só poeira. Norman observa vocês dois como quem assiste ao próprio julgamento, sem advogado, sem protesto, com uma calma que não vem da inocência, mas da derrota. Mas então o xerife vê a porta do porão, trancada. Norman recua, diz que ali não tem nada, que são apenas coisas velhas, que sua mãe está lá porque prefere o escuro, que é sensível à luz, que... Mas não adianta. A porta é arrombada, e o cheiro é o primeiro a chegar. Não é o odor de coisa esquecida, é o cheiro de fim, o cheiro de carne que já desistiu de ser carne. A lanterna do xerife desce primeiro. Você logo atrás. Os degraus de madeira gemem, e no fim da escada há uma cadeira, com um corpo, de costas, inerte, como um manequim esquecido por um artista abandonado. Você se aproxima, e então vê o rosto, ou o que restou dele. É ela, a mãe, ou algo que já foi a mãe,
A pele está seca, esticada, os olhos afundados, os cabelos grudados ao couro cabeludo como fios de uma boneca queimada. E o vestido, o mesmo da silhueta, a mesma imagem que o banheiro não conseguiu apagar. Aqui está ela, a matriarca, a assassina, a vítima, tudo, ao mesmo tempo, e nada mais. O xerife não precisa dizer nada. Você sente no fundo do peito. O que matou sua irmã não foi uma mulher viva. Foi a ideia de uma mulher que Norman se recusou a enterrar. Literalmente. De volta à delegacia, Norman começa a falar. Não com vocês, mas com ela. A cabeira está vazia, mas ele a olha como se houvesse alguém ali. A voz muda, o tom afina. Ele discute, implora, justifica. Diz que fez o que tinha que fazer, que elas mereciam, que o motel era seguro até alguém mexer no passado. O médico legista não precisa fazer necropsia para entender o que houve, mas faz mesmo assim. E o laudo confirma. O corpo está morto há anos. Morto e conservado por um filho que se recusou a ser órfão. Você assiste tudo. Calada, com as mãos nos bolsos, os olhos secos, porque há momentos em que nem o choro tem espaço. Parabéns, você chegou ao fim. E o fim, como sempre, estava lá desde o começo. Só precisavam acender a luz certa. O xerife retorna ao motel com mais do que uma suspeita. Ele traz um mandado, e com ele a licença moral para deixar a cortesia de lado. Norman, do outro lado do balcão, ainda tenta sorrir. Mas não é um sorriso. É um espasmo. Um tique que se recusa a aceitar a falência da mentira. O escritório do motel é revistado. As anotações analisadas. Os nomes, os recibos, os cheques, ou a falta deles. Tudo indica que alguém esteve ali, mas ninguém saiu. O xerife faz perguntas. Muitas. Repetidas. E Norman responde como quem ainda está conversando com a própria mãe dentro da cabeça. Você observa tudo de pé, com os braços cruzados, como quem já entendeu o final de história, mas ainda precisa ver como as peças vão se encaixar. Porque por mais óbvio que seja o destino, ainda há algo pior do que a morte, a confirmação. É fascinante ver como o cérebro de um mentiroso tenta proteger o corpo. Ele hesita, ele repete, ele transpira, ele cria mais histórias. Só não percebe que quanto mais se esconde, mais entrega. O xerife decide subir novamente até a casa, mas dessa vez você vai junto. A porta range como se pedisse perdão antes de abrir. O corredor é estreito, forrado de papel de parede amarelecido e fotos antigas. Tudo tem cheiro de velhice, mas não uma velhice natural. É o cheiro da velhice forçada, como se alguém estivesse tentando manter um cadáver de pé apenas com um perfume e polidez. O quarto da mãe está trancado. Norman diz que ela está dormindo, mas o silêncio ali dentro não é de sono, é de ausência. A porta se abre. Devagar. O quarto é um santuário parado no tempo. A cama está feita. As roupas estão dobradas. A penteadeira está organizada demais. E a cadeira de balanço? Vazia. Você sente a espinha endurecer. O xerife examina o espaço. Bate o olho nos frascos de remédio, em uma pilha de jornais velhos, em uma escova de cabelos que ainda guarda fios cinzentos. Ou talvez sejam só poeira. Norman observa vocês dois como quem assiste ao próprio julgamento, sem advogado, sem protesto, com uma calma que não vem da inocência, mas da derrota. Mas então o xerife vê a porta do porão, trancada. Norman recua, diz que ali não tem nada, que são apenas coisas velhas,
Que sua mãe está lá porque prefere o escuro, que é sensível à luz, que... Mas não adianta. A porta é arrombada. E o cheiro é o primeiro a chegar. Não é o odor de coisa esquecida, é o cheiro de fim, o cheiro de carne que já desistiu de ser carne. A lanterna do xerife desce primeiro. Você logo atrás. Os degraus de madeira gemem, e no fim da escada há uma cadeira, com um corpo, de costas, inerte, como um manequim esquecido por um artista abandonado. Você se aproxima, e então vê o rosto, ou o que restou dele. É ela, a mãe, ou algo que já foi a mãe. A pele está seca, esticada, os olhos afundados, os cabelos grudados ao couro cabeludo como fios de uma boneca queimada. E o vestido, o mesmo da silhueta, a mesma imagem que o banheiro não conseguiu apagar. É aqui está ela, a matriarca, a assassina, a vítima, tudo, ao mesmo tempo, e nada mais. O xerife não precisa dizer nada. Você sente no fundo do peito. O que matou sua irmã não foi uma mulher viva. Foi a ideia de uma mulher que Norman se recusou a enterrar. Literalmente. De volta à delegacia, Norman começa a falar. Não com vocês, mas com ela. A cabeira está vazia, mas ele a olha como se houvesse alguém ali. A voz muda, o tom afina. Ele discute, implora, justifica. Diz que fez o que tinha que fazer, que elas mereciam, que o motel era seguro até alguém mexer no passado. O médico legista não precisa fazer necropsia para entender o que houve, mas faz mesmo assim. E o laudo confirma. O corpo está morto há anos. Morto e conservado por um filho que se recusou a ser órfão. Você assiste tudo. Calada, com as mãos nos bolsos, os olhos secos, porque há momentos em que nem o choro tem espaço. Parabéns, você chegou ao fim. E o fim, como sempre, estava lá desde o começo. Só precisavam acender a luz certa. O motel está fechado agora. O letreiro apagado. O quarto 1 com a porta lacrada. A casa lá em cima permanece em silêncio, como se estivesse em luto. Não por quem morreu, mas por quem nunca conseguiu sair dali. Você volta pela última vez. Não porque precisa, mas porque o vazio incomoda. Porque há perguntas demais e respostas que ninguém mais pode dar. Porque alguém precisa ver de novo para acreditar. A porta range do mesmo jeito. O corredor ainda fede a madeira úmida. O quarto 1 está escuro, mas ainda tem cheiro de sabonete e sangue seco. A cama foi retirada, mas a marca no chão ainda está ali. O banheiro está limpo, mas o ralo ainda tem a mesma espiral, como se o tempo tivesse sido drenado ali dentro. Você se aproxima do espelho. Ele devolve o seu reflexo, mas há algo fora do lugar. Talvez seja o modo como a luz rebate. Talvez seja o modo como você se olha, como se estivesse tentando reconhecer alguém que não é mais. Você fecha os olhos, respira e escuta. Água, o som do chuveiro, de novo. Mas ninguém ligou nada. Você abre os olhos. O banheiro está seco, mas o som continua. Ah, você achou que era só uma história, que bastava sair do vídeo para escapar. Mas se fosse tão simples, ninguém morreria tentando esquecer. Você ouve a porta do andar de cima se abrindo. O rangido é o mesmo. Os passos também. O som da cadeira de balanço voltando a se mexer. Você não precisa subir. Já sabe o que vai encontrar. Já viu antes.
Não com os olhos, mas com a parte que sonha à noite. O xerife diz que Norman foi internado, que ele parou de falar, que agora é só um corpo murmurando no escuro. Mas você sabe que isso não importa, porque a parte perigosa não era o corpo, era o que habitava nele. Você dá as costas para o espelho, mas por um instante jura que o reflexo demorou meio segundo a mais para se mover. Você sai do quarto, fecha a porta, trava com firmeza, mas ela destrava sozinha, sempre destrava. O vento sopra do alto da colina, a cortina da casa balança sozinha. A silhueta sentada à janela continua ali, mesmo com o sol nascendo. E quando você entra no carro, já não tem certeza se vai embora ou se, de algum jeito, acabou de chegar. Você vai morrer achando que foi azar, que foi coincidência, que entrou no lugar errado na hora errada. Mas a verdade é que você se colocou aqui. Você vai morrer no banho, achando que foi azar, que foi coincidência, que entrou no lugar errado na hora errada. Mas a verdade é que você se colocou aqui. Você viu o letreiro apagado, sentiu o cheiro de pano úmido, percebeu que o atendente sorria demais e, mesmo assim, você entrou. Porque é isso que gente como você faz. Ignora o próprio instinto, prefere acreditar que está tudo sob controle, que um banho quente resolve qualquer coisa, até um passado sujo. E agora você está aí, trancado num quarto com a maçaneta úmida, o espelho embaçado e a cortina do chuveiro grudando na sua pele como se estivesse viva. Você vai morrer com a sensação de que algo estava errado, mas não errado o bastante para sair. E pior, vai morrer acreditando que foi culpa de alguém. Mas não foi. Foi sua. E antes que você pense em fechar esse vídeo, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei por que você clicou aqui. Você não veio por curiosidade. Você veio porque algo dentro de você, bem quieto, mas insistente, queria confirmar uma coisa que sempre te incomodou. Que você não saberia o que fazer se estivesse sozinho num lugar estranho. Que você não reagiria, que você ficaria paralisado. E talvez seja exatamente isso que está prestes a acontecer. Mas se quiser ir embora agora, tudo bem. Só saiba que o que você está prestes a ver, você não vai desver. E o que vai sentir, talvez nunca mais consiga lavar. E antes que continue fingindo que está no controle, deixa eu te dar uma escolha, a última. Porque aqui só existem dois tipos de gente. Os que assistiram essa história e os que fizeram parte dela. Se quiser marcar o que viveu, comenta agora. Eu estava lá. Não para provar nada, mas para deixar um rastro. E se ainda estiver respirando do outro lado, se inscreva, não por notificação, mas para garantir que você esteja aqui quando a próxima história começar. E se conhece alguém que não duraria um dia num lugar como esse, mande esse vídeo para ele. Às vezes, o único jeito de impedir um final como esse é mostrar o que acontece quando a porta se fecha. Você dirigiu por horas. Não porque tinha pressa, mas porque precisava escapar. De quê? Nem você sabe ao certo. Talvez das contas, talvez de alguém, talvez de você mesmo. A verdade é que você só queria sumir. E conseguiu. Olha ao redor. Nenhum outro carro na estrada, nenhuma placa de saída, nenhum sinal de que você deveria estar aqui. O que, claro, faz disso o lugar perfeito para parar. A chuva fina começa. Aquela que não molha de verdade, mas faz tudo parecer molhado. O tipo de chuva que transforma poeira em lama
e pensamentos em lama também. E aí está ele, o Bates Motel. Um letreiro apagado, uma recepção sem ninguém, uma arquitetura que já parecia velha na década de 50. Ou seja, tudo aquilo que um ser humano em pleno juízo consideraria suspeito. Você considera Kent. Você desce do carro, não porque confia, mas porque confia que vai dar tempo de voltar correndo. E isso, claro, é um erro, o primeiro de muitos. Você caminha até a recepção. Uma luz fraca acesa lá dentro, mas nenhum som. Você toca a campainha e espera. Toca de novo, espera. E então ele aparece. Alto, magro, com um sorriso que dura 1 segundo a mais do que deveria. O tipo de sorriso que não sai dos olhos. Ele se apresenta como Norman. Você sorri de volta, porque a alternativa, sair correndo pela chuva como um lunático, parece rude demais. Você sempre foi assim. Prefere parecer educado a estar vivo. Um dia ainda vai morrer por educação. Ups, tarde demais. Norman oferece um quarto. Diz que você é o primeiro hóspede em dias. Você acha isso encantador, como se estivesse participando de um filme antigo. Spoiler, está. Mas não como protagonista, não como herói. Você olha ao redor. O lugar tem cheiro de madeira molhada e móveis encerados por fora, mas apodrecidos por dentro. Há quadros tortos nas paredes, daqueles que ninguém endireita porque ninguém olha por muito tempo. O corredor é estreito. As portas são finas demais. Tudo grita não entre. Mas você, com sua bússola emocional descalibrada, entra mesmo assim. Se você estivesse assistindo a esse momento num filme, teria gritado, não vai, idiota. Mas aqui estamos, e você é o idiota. O quarto é simples. Uma cama, uma cadeira, uma televisão do tamanho de uma caixa de sapatos. A cortina está fechada. A maçaneta estranhamente úmida. O espelho no banheiro parece ter sido limpo com muita atenção. Talvez atenção demais. Mas tudo bem, você não está aqui para fazer amigos, só quer dormir. Você tranca a porta, como se isso fosse adiantar alguma coisa. Pendura o casaco, liga a TV. Nada, apenas estática. Você se encolhe na cama e tenta pensar em qualquer coisa que não seja o fato de estar completamente isolado, sem sinal, sem internet e sem garantias de que alguém saberia onde procurar seu corpo. Ah, mas você deixou um recado para sua amiga. Tô parando num hotelzinho fofo na estrada. Isso vai ajudar bastante na hora de reconhecerem o cadáver. A chuva engrossa lá fora. O som dela nas telhas parece um aviso, desses que só fazem sentido quando é tarde demais. Você sente vontade de ir tomar um banho, talvez para relaxar, talvez para se convencer de que ainda está no controle. É sempre assim. Quando tudo sai do eixo, você tenta resgatar alguma rotina, comer, dormir, banhar-se. Como se isso bastasse para espantar o que está prestes a acontecer. Você levanta, vai até o banheiro, acende a luz. Ela pisca uma vez, depois acende. O espelho reflete o seu rosto com uma nitidez desconfortável, como se estivesse te julgando. Você desvia o olhar. Lá está o chuveiro. Cortina plástica, levemente encardida, aquela que gruda na pele quando molhada. Você puxa. Faz aquele barulho seco de plástico velho e umidade acumulada. Liga a água. Ela demora a esquentar. E quando esquenta, solta um cheiro metálico, de cano antigo. Você entra mesmo assim, porque já está aqui, porque agora vai, porque a pior sensação do mundo para você é ter que voltar atrás. E sabe qual é o nome técnico disso? Orgulho. O mesmo que faz gente como você virar estatística nos primeiros 20 minutos de um filme ruim. Norman. Camisa engomada, cabelos milimetricamente penteados. Aquele tipo de simpatia que escorre fina, como óleo velho em porcelana. Ele sorri. Um sorriso educado, longo demais, apertado demais.
Você sorri de volta, claro, porque para pessoas como você, sorrir é mais importante que sobreviver. Você sempre sorri de volta, mesmo quando sabe que é melhor correr, mesmo quando já viu esse exato sorriso em todos os documentários sobre assassinos em série. Norman pergunta se você está sozinha. Você responde que sim, quase com orgulho. Como se solidão fosse sinal de coragem, como se a vulnerabilidade não estivesse escorrendo pelo seu rosto junto com a chuva do caminho. Ele não comenta, apenas te entrega a chave. Quarto 1, o mais próximo da recepção, o mais fácil de vigiar. Você não nota, porque, claro, você está distraída demais, tentando parecer calmo. Norman comenta sobre os pássaros empalhados, diz que é um passatempo, algo que herdou talvez. Você olha em volta. Um falcão congelado no topo da estante, um corvo eternamente engasgado num grito de alarme. Aves que nunca mais vão voar, mas ainda parecem observar. Você finge interesse, finge que acha bonito, porque sabe que, se disser a verdade, vai soar grosseira, e se tem algo que você teme mais do que morrer, é ser mal interpretada. Sim, elogie os animais mortos, elogie o assassino em potencial. Nada conquista um psicopata como aprovação social. Norman oferece jantar. Diz que tem algo pronto na casa ao lado. Você hesita. Ele insiste. Você aceita, porque educada, porque cansada, porque você é incapaz de dizer não quando deveria. Ele te leva até a casa. Atravessam um pequeno caminho de pedras mal alinhadas. O cascalho range debaixo dos seus pés como se reclamasse da sua presença. A casa é antiga, maior do que o motel. Majestosa de um jeito doente. Parece viva e com fome. Você entra, o ar lá dentro é pesado, com cheiro de coisa guardada, de vida vencida, de tempo parado. Ele te senta na mesa da cozinha. Tudo parece limpo demais, ou limpo recentemente. Há uma diferença sutil e perigosa entre os dois. Você a ignora. Norman serve algo morno. Você come. A comida tem gosto de nada, mas você finge que está ótima, porque fingir é mais seguro do que criar tensão. Ele pergunta sobre a sua vida. Você mente. Não porque é maliciosa, mas porque contar a verdade te deixaria ainda mais exposta. Ele sorri com a cabeça baixa. Corta a carne, muito lentamente. Você acha que está no controle da conversa, como se fosse um encontro estranho, como se tivesse chance. Mas nesse jogo, você é só o prato do dia. Norman comenta sobre a mãe. Diz que ela está no andar de cima. Diz que ela não gosta de visitas. O tom dele muda. Fica mais seco, como se tivesse com medo, ou fingindo que tem. Você escuta um rangido vindo do andar de cima. Uma voz? Um passo? Um sussurro? Você não sabe e não pergunta, porque perguntar pode dar o início a uma resposta, e respostas nesse lugar costumam ser fatais. Você agradece o jantar. Diz que vai voltar para o quarto. Ele acompanha você até a porta. Sorri de novo. Dessa vez o sorriso é menor, mais contido, como se estivesse guardando o resto para mais tarde. Você se despede. Ele observa enquanto você volta. Não há mais chuva, mas há algo na noite que pesa mais do que nuvem. Você chega no quarto. A porta range. O som é o mesmo que sua consciência faria se tivesse uma. Você tranca. 2 vezes. Olha pela janela. Norman ainda está lá, parado, observando. Você acena? Ele acena de volta. Sim, excelente ideia. Mostre que está acordado, que está vulnerável, que está disposta. Nada melhor do que facilitar o trabalho de alguém que talvez, só talvez,
esteja te estudando como mais um passarinho para a coleção. Você fecha a cortina. E pela primeira vez desde que chegou, o silêncio parece errado de verdade. Você se levanta da cama, como quem decide encarar a própria fraqueza disfarçada de higiene. O quarto ainda está abafado, o ar carregado de alguma coisa que não tem cheiro, mas pesa. Cada passo até o banheiro parece mais lento, mais denso, como se a atmosfera quisesse te manter ali, grudado na cama, indefeso por escolha. Mas você vai. Vai porque precisa, porque tomar um banho faz parte do ritual moderno de negação. Se está tudo errado, ao menos que você esteja limpo. Você acende a luz e ela falha por um segundo, tremeluzindo como se hesitasse em te mostrar o que há ali dentro. Mas acende. A cortina do chuveiro balança suavemente, mesmo sem vento, e você convence a si mesmo de que foi só o movimento da porta. O espelho está embaçado, mesmo sem vapor, e você passa a mão para limpar, mas a mancha volta, quase como se o vidro não quisesse te mostrar de verdade. Talvez porque não é seu reflexo que mora ali. Você tira a roupa devagar, não por pudor, mas por instinto, como se estivesse sendo observada, como se soubesse, no fundo, que aquele não é um lugar neutro, que cada gesto seu vai ecoar em olhos que você não vê. A água começa a correr, fria, depois morna, depois quente demais. E você não mexe na torneira. Você entra, porque agora já foi longe demais para desistir. Sim, entre. Porque se tem uma coisa que sempre salva nos filmes de terror é o banho. Ninguém nunca morreu pelado. Exceto, claro, todo mundo. O som da água cobre tudo. E você relaxa, porque quer acreditar que o isolamento sonoro é conforto, não vulnerabilidade. A cortina gruda na sua perna, úmida, morna, levemente viscosa. Você a afasta. Ela volta. Você tenta não pensar, tenta só respirar, mas cada gota que escorre pelo seu rosto parece te lembrar que você está sozinha. Nus, somos todos mais pequenos do que achamos. E ali, entre quatro paredes finas, a nudez não é só física, é existencial. A água pinga do seu cabelo, do seu cheiro, do seu medo. Você passa sabão nos ombros, no peito, nas pernas. O toque é seu, mas estranhamente não parece. Como se houvesse algo na pele que não era para estar ali. Você esfrega, mais forte. Como se pudesse apagar a sensação. Como se pudesse remover o que já está impresso. Você achou que um banho resolveria, que lavaria o desconforto, o arrependimento, as decisões erradas. Mas veja só, você não está limpa. Só está molhada. Você fecha os olhos por um segundo, apenas um, porque o calor da água dá um alívio momentâneo, um simulacro de proteção. Mas o mundo não pausa quando você fecha os olhos. E é por isso que você os abre de novo, rápido, como se algo pudesse ter se aproximado. E talvez tenha, mas você não tem provas. Só a sensação de que o ar do banheiro mudou, mais denso, mais vivo, como se compartilhasse o espaço com você. Você respira fundo, desliga a água. O barulho cessa de repente e o silêncio que volta é tão agressivo que parece gritar. Você ouve o próprio coração, a água escorrendo pelo ralo, a cortina balançando de leve. Mas há outro som, fraco, rítmico, como respiração, mas não é a sua. Você paralisa. Não ousa puxar a cortina de volta porque alguma parte muito primitiva do seu cérebro grita que ela não está vazia, que há algo, alguém, do outro lado, e que puxar de uma vez é cruzar um limite que não tem volta. Mas você vai puxar, é claro que vai, porque humanos são curiosos, porque você não suportaria não saber, porque na prática você tem medo da ignorância, mas ainda mais medo de parecer medrosa. Você puxa. Nada. Nada. Você ri, fraca, nervosa, um riso que não sai do estômago. Mas não há ninguém ali. Só vapor, só azulejo velho, só a sensação de que tudo aquilo foi só imaginação. Você respira aliviado, como quem escapou de algo, mesmo que o algo nunca tenha se mostrado, mesmo que talvez nem estivesse ali.
Você pisa no tapete, se enrola na toalha, esfrega os braços como se ainda estivesse frio, mesmo com o corpo quente. Você volta ao quarto, mas algo mudou. Você não sabe o que é, não de imediato, mas sabe que mudou, porque o quarto tem um cheiro diferente agora. Um leve toque de mofo que não estava ali antes, um lençol levemente mais amarrotado, um controle remoto que não está no lugar onde você tinha deixado. Coisas pequenas, quase imperceptíveis, mas suficientes. Você não está mais sozinha. O banho acabou, o ritual foi cumprido. Você está limpa, vulnerável, preparada. Agora é a vez deles. Você está seca, ou quase, enrolada numa toalha que deveria aquecer, mas só serve para lembrar que há umidade até onde não devia. Anda pelo quarto como quem tenta se convencer de que ainda está no controle, mas cada passo parece mais estranho, como se você estivesse pisando em um lugar que não reconhece mais, mesmo sendo o mesmo de antes. O espelho está embaçado de novo e você não se lembra de ter respirado ali. Você pega o celular, continua sem sinal, nenhuma notificação, nenhuma mensagem, nenhuma conexão com o mundo lá fora. E pela primeira vez, você se pergunta se o mundo lá fora ainda existe, ou se você já saiu dele e não percebeu. O ranger da madeira te alcança antes da consciência. Um barulho vindo de cima, rítmico, constante, como passos, ou mais precisamente como alguém que não sabe que está sendo ouvido. Você olha para o teto, como se isso fosse ajudar. Como se conseguir ver o andar de cima com os olhos resolvesse o que está prestes a acontecer com a aula. Sim, olhe para o teto, como se o gesso fosse transparente, como se fosse possível ver monstros antes deles decidirem te ver. Você tenta rir, mas não consegue, porque agora você ouve, não só passos, uma voz, fraca, cortada pelo tempo e pela distância, mas feminina, ranzinza, antiga, um timbre que não combina com a noite, nem com a casa, nem com coisa viva. Ela fala com alguém, dá ordens, reclama, diz para ele não se aproximar, que não deve confiar, que visitantes são todos iguais. Você encosta a cabeça na parede, como se isso ajudasse. Tenta ouvir melhor. Cada palavra é mais nítida e, ainda assim, mais absurda. Ela está falando com Norman. Você sente um arrepio escorrer pela espinha, lento como gota fria. Não é medo, é algo mais fundo. Como se uma parte muito ancestral do seu corpo tivesse reconhecido o perigo antes de você tentar nomeá-lo. E é agora que você decide fingir que não ouviu, porque admitir que ouviu exigiria tomar uma atitude. E você não toma atitudes, você espera. Você se veste. Roupas que agora parecem mais apertadas, ou talvez o ar é que tenha engrossado. Você anda até a porta, coloca o ouvido na madeira. Silêncio. Depois um estalo, como um móvel sendo arrastado. Depois, nada. Você decide sair, porque, claro, o ideal depois de ouvir vozes de uma senhora invisível falando com o atendente do motel é circular livremente pela propriedade como se fosse hóspede de confiança. Você abre a porta. O corredor está escuro. A luz da recepção ainda está acesa, mas amarelada, fraca. Você pisa para fora e fecha a porta atrás de si. Caminha até a casa. O caminho parece mais longo agora. As pedras do chão rangem de outro jeito. O vento sopra de trás, ou é o que você diz a si mesmo, porque a sensação é de que algo está te seguindo, mesmo sem passos. A porta da casa está entreaberta. Você não bate, apenas empurra. O rangido ecoa como grito reprimido. Lá dentro, silêncio. Total. A cozinha está vazia. A cadeira onde Norman estava antes ainda balança levemente como se ele tivesse acabado de sair. Você sobe as escadas. Sim, você sobe, porque por algum motivo que nenhum psiquiatra conseguiria explicar, você quer ver com seus próprios olhos, ou quer provar que não há nada, mesmo que isso signifique encontrar exatamente o que você mais teme. É aqui que você perde o direito de dizer que foi vítima. Você não foi atraído, você se ofereceu. O degrau range sobre o seu pé. O corrimão está frio, pegajoso, como se tivesse sido tocado por muitas mãos. Você chega ao topo. O corredor está escuro.
Você vê uma porta entreaberta no final, luz acesa lá dentro. Um abajur antigo projeta uma sombra no chão. Uma silhueta, fina, sentada. Você se aproxima devagar. O coração batendo como martelo em ferro oco, a respiração curta, os olhos fixos. A porta se abre mais com o vento e você vê um vulto, parado, no canto do quarto. Não se move, mas não precisa. Está sentado em uma cadeira de balanço, de costas. Os cabelos são brancos, ou talvez seja só a luz. Você chama, sussurra um "Senhora?" Nenhuma resposta. Mas a cadeira balança, muito lentamente. Você está ali, imóvel, diante da porta entreaberta. O abajur ilumina pouco, mas o suficiente para mostrar o que você não queria ver. A cadeira de balanço ainda se move, lentamente, ritmadamente, como um coração antigo que insiste em bater mesmo depois do corpo ter desistido. Você força os olhos, tenta discernir detalhes. O vulto sentado tem ombros estreitos, cabelos opacos, postura encurvada. Parece humano, mas há algo errado, algo sutil. Como se a gravidade não o afetasse do jeito certo. Como se a forma não obedecesse bem às regras do que é vivo. Você pensa em falar de novo, em chamar por Norman, em dizer que tá tudo bem, que foi um engano, que tá indo embora. Mas nenhum som sai, porque sua garganta secou, porque sua mente entendeu antes do corpo. Você cruzou um limite. A essa altura, você já não é visitante, é testemunha. E testemunhas, minha cara, têm o péssimo hábito de não durar muito. Você dá um passo para trás. O chão range alto demais. A cadeira para de balançar. Instantaneamente. Como se aquilo tivesse ouvido. Como se aquilo soubesse. Você congela. Espera. Respira baixo. E então, o que quer que esteja sentado ali começa a se levantar. Lento. Doloroso. Como se cada osso estalasse contra a vontade do tempo. O corpo gira em sua direção, mas o rosto ainda está coberto pela sombra. E, de alguma forma, isso é pior, porque não ver é imaginar, e a imaginação é sempre mais cruel. Você não espera mais. Vira-se de uma vez e corre. As tábuas rangem como se estivessem sendo quebradas pelos seus próprios pés. A escada parece mais longa, a escuridão mais espessa. Você ouve um som atrás de si. Um gemido? Um chamado? Um rosnado? Não dá para saber. Você só sabe que veio daquela coisa e que ela não quer que você vá embora. Você chega na porta da casa e escancara. O vento da noite te acerta no rosto como um tapa, frio, seco, quase um lembrete de que você ainda está no lado de fora da insanidade, mas não por muito tempo. Você corre de volta para o quarto, fecha, tranca, verifica a janela, ainda selada, verifica o banheiro, vazio, molhado, silencioso. Verifica o armário, escuro, inofensivo, por enquanto. E então senta-se no chão, porque é o lugar mais baixo e seu instinto acredita que estar mais próximo da terra talvez faça você desaparecer. Interessante. Você não teve medo quando entrou, quando trancou a porta, quando ouviu vozes. Agora, depois de ver uma senhora empoeirada numa cadeira, agora você decide ter juízo? Seu peito sobe e desce. O suor escorre pelas têmporas. Você tenta entender o que viu. E pior, tenta entender por que viu. O que aquilo era? Uma encenação? Um truque? Parte da experiência do motel? Ou era ela? Você ouve passos lá fora. Devagar. 1, 2, 3. Parando na frente da sua porta. Silêncio. Depois,
A voz. Mas não é da velha. É o Norman. Ele chama seu nome. Pergunta se está tudo bem. Que ouviu um barulho. Que achou estranho você sair do quarto àquela hora. A voz dele é calma, gentil. Mas agora, cada sílaba parece um veneno diluído em mel. Você não responde. Porque não confia. Porque a voz dele não combina mais com a situação. Porque agora você tem certeza de que ele mente. O trinco da porta gira, mas está trancada. Ele tenta de novo. Gira devagar, como quem não quer forçar, mas sem convidar. Depois para. E então você ouve a voz da mulher. Fraca, vindo de longe, mas dentro da mesma casa. E ela está brava, muito brava, reclamando com ele, chamando pelo nome, dizendo que ele é fraco, que sempre foi. Você tapa os ouvidos, mas o som continua, como se estivesse dentro da sua cabeça. E pensar que tudo começou com uma parada para descansar, uma noite só, um banho quente, um pouco de paz. Agora você sabe. Paz nunca foi parte do pacote. O corredor volta ao silêncio. Você se aproxima da porta e encosta o ouvido. Nada. Absolutamente nada. Você se deita, com as costas coladas à parede, os olhos abertos, o corpo em alerta. O quarto está igual, mas agora parece habitado por algo invisível. A cortina da janela se move sozinha. Ou talvez seja só a corrente de ar que você não consegue encontrar. Você fecha os olhos por um segundo, só para descansar. Mas antes de apagar, você tem a impressão de ver algo. Na poltrona do canto do quarto, um contorno, uma silhueta, pequena, sentada, observando. E então, tudo apaga. Parabéns! Você sobreviveu ao primeiro grito. Mas calma, ele era só o ensaio. Você acorda com a nuca úmida, grudada na parede fria, como se tivesse dormido numa casa que não te queria. O quarto está igual, mas você não. Seu corpo ainda está em estado de alerta, mas seu cérebro decidiu fingir normalidade. É a única forma que ele conhece de não desmoronar. Você se levanta devagar. Cada músculo parece mais pesado que ontem. E é estranho pensar que ontem ainda existia. O espelho do banheiro continua embaçado. A toalha no chão está úmida. Ou talvez só esteja respirando. Você tira a roupa como se despisse também a lembrança da cadeira de balanço. Como se a água quente fosse apagar a imagem daquela silhueta cinzenta, subindo como um cadáver que se recusa a descansar. O chuveiro começa a correr. O vapor sobe rápido. E por um instante você acredita que está tudo sob controle, como se a pior parte já tivesse passado, como se sobreviver à noite tivesse garantido sua continuidade no enredo. Claro, porque todo mundo sabe que o chuveiro é o lugar mais seguro da casa, especialmente em filmes onde há um assassino à solta. Mas tudo bem, continue. Você entra no box. A água é quente demais no começo e você se convence de que isso é bom. Queimar é melhor do que congelar. Você deixa a cabeça cair sobre o jato. Fecha os olhos, respira fundo e tenta esquecer. Mas esquecer é um verbo teimoso. Enquanto você esfrega o pescoço, seu cérebro repete a imagem da cadeira, da sombra, da voz da mulher gritando com Norman e a sensação de que você devia estar em qualquer outro lugar que não aqui volta com força. A cortina gruda nas suas costas. Você a empurra. Ela volta. Você a empurra de novo. Ela cola de novo. E desta vez, ela não veio sozinha. A silhueta está ali, por trás do vinil. Escura, intensa. E tão perto que o plástico quase toca o seu rosto. Você gira o corpo para puxar a cortina e quando ela se abre, a cena não parece real. A faca vem primeiro, descendo, rápido, precisa. Depois vem o vulto, o cabelo cinzento, o vestido antigo, o grito preso na garganta de quem já matou antes. Você tenta se esquivar
Escorrega, bate a costela na parede, tenta se proteger com os braços. A lâmina corta o antebraço, depois o ombro, depois o abdômen. Você não sente todas as estocadas, só a quarta e a sétima e a última. Agora você entende. O erro não foi entrar, foi achar que dava para sair. O chão do boxe fica vermelho, o ralo começa a girar mais lento. A água se mistura ao sangue como tinta mal diluída. Você escorrega devagar, como se o mundo tivesse deixado de acreditar na gravidade. Seu corpo desliza até o chão e ali fica. O braço dobrado, a cabeça caída, os olhos abertos. A câmera gira em espiral, o som da água cobre qualquer outra coisa, exceto o silêncio. O silêncio tem o talento peculiar de sobreviver até o barulho da morte. A figura desaparece, como se nunca estivesse ali. O banheiro volta a ser apenas um banheiro, com azulejos limpos, toalhas dobradas e uma cortina que balança sozinha. O Sandy continua, mas você não. É impressionante como algumas decisões cabem em 10 segundos. 10 segundos para dizer melhor não, 10 segundos para sair, 10 segundos que você usou para tirar a roupa e ligar o chuveiro. A câmera recua, mostra o corpo caído, a mão dobrada com os dedos meio contraídos, o rosto imóvel, a boca entreaberta como quem ainda quer gritar alguma coisa, mas não vai. O tempo passa. A água não para. O som dela ainda ecoa, mas agora só molha um corpo que não responde mais. O motel segue em silêncio. Norman está lá fora, talvez limpando o carro, talvez ouvindo a mãe, talvez ouvindo sua própria cabeça, mas ninguém está lá para conferir. O quarto está vazio e, ao mesmo tempo, mais cheio do que nunca. Você se tornou parte dele, um item fixo, invisível, irreversível. O xerife retorna ao motel com mais do que uma suspeita. Ele traz um mandado, e com ele a licença moral para deixar a cortesia de lado. Norman, do outro lado do balcão, ainda tenta sorrir. Mas não é um sorriso. É um espasmo. Um tique que se recusa a aceitar a falência da mentira. O escritório do motel é revistado. As anotações analisadas. Os nomes, os recibos, os cheques, ou a falta deles. Tudo indica que alguém esteve ali, mas ninguém saiu. O xerife faz perguntas, muitas, repetidas, e Norman responde como quem ainda está conversando com a própria mãe dentro da cabeça. Você observa tudo de pé, com os braços cruzados, como quem já entendeu o final de história, mas ainda precisa ver como as peças vão se encaixar. Porque por mais óbvio que seja o destino, ainda há algo pior do que a morte, a confirmação. É fascinante ver como o cérebro de um mentiroso tenta proteger o corpo. Ele hesita, ele repete, ele transpira, ele cria mais histórias. Só não percebe que quanto mais se esconde, mais entrega. O xerife decide subir novamente até a casa, mas dessa vez você vai junto. A porta range como se pedisse perdão antes de abrir. O corredor é estreito, forrado de papel de parede amarelecido e fotos antigas. Tudo tem cheiro de velhice, mas não uma velhice natural. É o cheiro da velhice forçada, como se alguém estivesse tentando manter um cadáver de pé apenas com perfume e polidez. O quarto da mãe está trancado. Norman diz que ela está dormindo, mas o silêncio ali dentro não é de sono, é de ausência. A porta se abre. Devagar. O quarto é um santuário parado no tempo. A cama está feita. As roupas estão dobradas. A penteadeira está organizada demais. E a cadeira de balanço? Vazia. Você sente a espinha endurecer. O xerife examina o espaço. Bate o olho nos frascos de remédio, em uma pilha de jornais velhos, em uma escova de cabelos que ainda guarda fios cinzentos. Ou talvez sejam só poeira. Norman observa vocês dois como quem assiste ao próprio julgamento.
sem advogado, sem protesto, com uma calma que não vem da inocência, mas da derrota. Mas então o xerife vê a porta do porão, trancada. Norman recua, diz que ali não tem nada, que são apenas coisas velhas, que sua mãe está lá porque prefere o escuro, que é sensível à luz, que... Mas não adianta. A porta é arrombada. E o cheiro é o primeiro a chegar. Não é o odor de coisa esquecida, é o cheiro de fim, o cheiro de carne que já desistiu de ser carne. A lanterna do xerife desce primeiro. Você logo atrás. Os degraus de madeira gemem, e no fim da escada há uma cadeira, com um corpo, de costas, inerte, como um manequim esquecido por um artista abandonado. Você se aproxima, e então vê o rosto, ou o que restou dele. É ela, a mãe, ou algo que já foi a mãe. A pele está seca, esticada, os olhos afundados, os cabelos grudados ao couro cabeludo como fios de uma boneca queimada. E o vestido, o mesmo da silhueta, a mesma imagem que o banheiro não conseguiu apagar. É aqui está ela, a matriarca, a assassina, a vítima, tudo, ao mesmo tempo, e nada mais. O xerife não precisa dizer nada. Você sente no fundo do peito. O que matou sua irmã não foi uma mulher viva. Foi a ideia de uma mulher que Norman se recusou a enterrar. Literalmente. De volta à delegacia, Norman começa a falar. Não com vocês, mas com ela. A cabeira está vazia, mas ele a olha como se houvesse alguém ali. A voz muda, o tom afina. Ele discute, implora, justifica. Diz que fez o que tinha que fazer, que elas mereciam, que o motel era seguro até alguém mexer no passado. O médico legista não precisa fazer necropsia para entender o que houve, mas faz mesmo assim. E o laudo confirma. O corpo está morto há anos. Morto e conservado por um filho que se recusou a ser órfão. Você assiste tudo, calada, com as mãos nos bolsos, os olhos secos, porque há momentos em que nem o choro tem espaço. Parabéns, você chegou ao fim. E o fim, como sempre, estava lá desde o começo. Só precisavam acender a luz certa. O xerife retorna ao motel com mais do que uma suspeita. Ele traz um mandado, e com ele a licença moral para deixar a cortesia de lado. Norman, do outro lado do balcão, ainda tenta sorrir. Mas não é um sorriso. É um espasmo. Um tique que se recusa a aceitar a falência da mentira. O escritório do motel é revistado. As anotações analisadas. Os nomes, os recibos, os cheques, ou a falta deles. Tudo indica que alguém esteve ali, mas ninguém saiu. O xerife faz perguntas, muitas, repetidas, e Norman responde como quem ainda está conversando com a própria mãe dentro da cabeça. Você observa tudo de pé, com os braços cruzados, como quem já entendeu o final de história, mas ainda precisa ver como as peças vão se encaixar. Porque por mais óbvio que seja o destino, ainda há algo pior do que a morte, a confirmação. É fascinante ver como o cérebro de um mentiroso tenta proteger o corpo. Ele hesita, ele repete, ele transpira, ele cria mais histórias. Só não percebe que quanto mais se esconde, mais entrega. O xerife decide subir novamente até a casa, mas dessa vez você vai junto. A porta range como se pedisse perdão antes de abrir. O corredor é estreito, forrado de papel de parede amarelecido e fotos antigas. Tudo tem cheiro de velhice, mas não uma velhice natural. É o cheiro da velhice forçada, como se alguém estivesse tentando manter um cadáver de pé
apenas com um perfume e polidez. O quarto da mãe está trancado. Norman diz que ela está dormindo, mas o silêncio ali dentro não é de sono, é de ausência. A porta se abre. Devagar. O quarto é um santuário parado no tempo. A cama está feita. As roupas estão dobradas. A penteadeira está organizada demais. E a cadeira de balanço? Vazia. Você sente a espinha endurecer. O xerife examina o espaço. Bate o olho nos frascos de remédio, em uma pilha de jornais velhos, em uma escova de cabelos que ainda guarda fios cinzentos. Ou talvez sejam só poeira. Norman observa vocês dois como quem assiste ao próprio julgamento, sem advogado, sem protesto, com uma calma que não vem da inocência, mas da derrota. Mas então o xerife vê a porta do porão, trancada. Norman recua, diz que ali não tem nada, que são apenas coisas velhas, que sua mãe está lá porque prefere o escuro, que é sensível à luz, que... Mas não adianta. A porta é arrombada. E o cheiro é o primeiro a chegar. Não é o odor de coisa esquecida, é o cheiro de fim, o cheiro de carne que já desistiu de ser carne. A lanterna do xerife desce primeiro. Você logo atrás. Os degraus de madeira gemem, e no fim da escada há uma cadeira, com um corpo, de costas, inerte, como um manequim esquecido por um artista abandonado. Você se aproxima, e então vê o rosto, ou o que restou dele. É ela, a mãe, ou algo que já foi a mãe. A pele está seca, esticada, os olhos afundados, os cabelos grudados ao couro cabeludo como fios de uma boneca queimada. E o vestido, o mesmo da silhueta, a mesma imagem que o banheiro não conseguiu apagar. É aqui está ela, a matriarca, a assassina, a vítima, tudo, ao mesmo tempo, e nada mais. O xerife não precisa dizer nada. Você sente no fundo do peito. O que matou sua irmã não foi uma mulher viva. Foi a ideia de uma mulher que Norman se recusou a enterrar. Literalmente. De volta à delegacia, Norman começa a falar. Não com vocês, mas com ela. A cadeira está vazia, mas ele a olha como se houvesse alguém ali. A voz muda, o tom afina. Ele discute, implora, justifica. Diz que fez o que tinha que fazer, que elas mereciam, que o motel era seguro até alguém mexer no passado. O médico legista não precisa fazer necropsia para entender o que houve, mas faz mesmo assim. E o laudo confirma. O corpo está morto há anos. Morto e conservado por um filho que se recusou a ser órfão. Você assiste tudo. Calada, com as mãos nos bolsos, os olhos secos, porque há momentos em que nem o choro tem espaço. Parabéns, você chegou ao fim. E o fim, como sempre, estava lá desde o começo. Só precisavam acender a luz certa. O motel está fechado agora. O letreiro apagado. O quarto 1 com a porta lacrada. A casa lá em cima permanece em silêncio, como se estivesse em luto. Não por quem morreu, mas por quem nunca conseguiu sair dali. Você volta pela última vez, não porque precisa, mas porque o vazio incomoda. Porque há perguntas demais e respostas que ninguém mais pode dar. Porque alguém precisa ver de novo para acreditar. A porta range do mesmo jeito. O corredor ainda fede a madeira úmida. O quarto 1 está escuro, mas ainda tem cheiro de sabonete e sangue seco. A cama foi retirada, mas a marca no chão ainda está ali. O banheiro está limpo, mas o ralo
O ralo ainda tem a mesma espiral, como se o tempo tivesse sido drenado ali dentro. Você se aproxima do espelho. Ele devolve o seu reflexo, mas há algo fora do lugar. Talvez seja o modo como a luz rebate. Talvez seja o modo como você se olha, como se estivesse tentando reconhecer alguém que não é mais. Você fecha os olhos, respira e escuta. Água, o som do chuveiro, de novo. Mas ninguém ligou nada. Você abre os olhos. O banheiro está seco, mas o som continua. Ah, você achou que era só uma história, que bastava sair do vídeo para escapar. Mas se fosse tão simples, ninguém morreria tentando esquecer. Você ouve a porta do andar de cima se abrindo. O rangido é o mesmo. Os passos também. O som da cadeira de balanço voltando a se mexer. Você não precisa subir. Já sabe o que vai encontrar. Já viu antes, não com os olhos, mas com a parte que sonha à noite. O xerife diz que Norman foi internado, que ele parou de falar, que agora é só um corpo murmurando no escuro. Mas você sabe que isso não importa, porque a parte perigosa não era o corpo, era o que habitava nele. Você dá as costas para o espelho, mas por um instante jura que o reflexo demorou meio segundo a mais para se mover. Você sai do quarto, fecha a porta, trava com firmeza, mas ela destrava sozinha, sempre destrava. O vento sopra do alto da colina, a cortina da casa balança sozinha. A silhueta sentada à janela continua ali, mesmo com o sol nascendo. E quando você entra no carro, já não tem certeza se vai embora ou se, de algum jeito, acabou de chegar. Você vai morrer achando que foi azar, que foi coincidência, que entrou no lugar errado na hora errada. Mas a verdade é que você se colocou aqui.